querido adolescente, querido jovem, não tenham vergonha de invocar o nome do Senhor. Você está na rua, andando, tem algum problema se de repente você disser, ó Senhor Jesus, tem algum problema? As pessoas vão achar que você é louco? Que achem, mas você está se conectando com Deus. De repente, tem alguém que vai ser tocado. Eu vou dar um exemplo, eu vejo muitas vezes na rua, depois no dia seguinte de um jogo, eu não gosto muito de falar isso aqui para não causar assim, mal-estar em alguns, mas aqui no estado de São Paulo tem um time que todo mundo, ninguém tem vergonha desse time, é o Corinthians. E daí o Corinthians ganha um jogo, e daí no dia seguinte na rua todo mundo, Corinthians! Ninguém tem vergonha. Por que eu vou ter vergonha de dizer, ó Senhor Jesus? Eu vou dizer uma coisa, se você falar, ó Senhor Jesus, quem sabe espanta todos os males que estão à sua volta. Invoque em casa, invoque entre os seus colegas, que você seja conhecido como alguém que invoca o nome do Senhor. Nós precisamos ter a nossa identidade. Como é que os cristãos no tempo de Paulo, em Jerusalém, eram identificados? Aqueles são os que invocam o nome do Senhor. Eles não só invocavam assim, ó Senhor Jesus, ó Senhor, escondidos. Eles invocavam na casa, invocavam na rua. É por isso que Paulo conseguiu identificá-los, para prendê-los. Hoje a gente não tem vergonha de invocar nada, invoca tudo que tem por aí, mas tem vergonha de invocar o nome do Senhor. Não, vamos guardar as tradições que nos foram ensinadas, não ter medo, não ter vergonha. Valorizemos o invocar o nome do Senhor. Valorizemos a nossa Bíblia, vamos ler a nossa Bíblia. E a maneira de ler a Bíblia não é só ler, nós podemos ler sequencialmente para ganhar conhecimento, mas também temos de ler a Bíblia com oração. Tem um conceito muito errado, o que é orar, ler? Orar, ler, por exemplo, vou pegar um versículo aqui, vamos pegar um versículo que é conhecido por todo mundo. Não, vamos ler um versículo assim, vamos pegar aqui de segunda, de Tessalonicenses mesmo, Vamos pegar um versículo, Tessalonicenses. Nós estamos estudando Tessalonicenses, vamos pegar de Tessalonicenses mesmo. Vamos pegar aqui, ó. Isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. Tá? Ali fala, regozijai-vos sempre. Então, muitas vezes nós pensamos que orar e ler a palavra é proclamar, é ficar repetindo. Essa é uma maneira. Aí não é tanto orar e ler, aí é proclamar ler. Proclamar lendo a palavra. Orai, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, Isso é proclamar, isso tem utilidade. Esse tipo de proclamar expulsa o inimigo da sua presença. Em Apocalipse capítulo 12 fala que os vencedores, o filho varão, são aqueles que o venceram pela palavra do seu testemunho. Ou seja, não eram pessoas caladas. O inimigo vem nos atacar com uma tristeza, com uma onda de tristeza, e a gente fica, eu estou triste, eu estou triste. Não, aí nós temos que vencer o inimigo com o testemunho da palavra. E como é que é esse testemunho da palavra? É proclamar os fatos que estão na palavra. Regozijai-vos sempre. Daí, olha só. Você pode até orar para o inimigo. Entenda bem o que eu quero dizer. Não é pedir uma coisa para ele, não. É falar com ele. Como Jesus falava. Quando Jesus foi tentado, Jesus falou com o inimigo. O inimigo falou, se você é filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Daí Jesus conversou com o inimigo. Diabo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E daí vem a segunda tentação. Se você é filho de Deus, te atira lá de uma das asas do templo. Daí, o que Jesus respondeu? Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não foi bonzinho com ele, não ficou ouvindo. Assim, ele tem que falar com o diabo, sim.
E terceiro, daí levou Jesus para um alto monte, o diabo, e mostrou toda a glória deste mundo. Tudo isso eu vou dar para você, se você me adorar. Daí Jesus falou, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, daí, depois disso, daí o diabo foi embora. Muitas vezes nós não falamos, não pregamos para o inimigo, e deixamos ele lá. No momento que o inimigo, olha, a próxima vez que o inimigo atacar você, atacar sua mente, acusar você, você fala assim, está me acusando? Então vem cá, Satanás, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Eu tenho sangue de Jesus. Não sai daqui não, falei sangue de Jesus, já quer ir embora? Não vai embora não. Eu tenho sangue de Jesus, olha aqui, o sangue de Jesus. Eu falei para ficar aqui, não é para ir embora. Olha para o sangue de Jesus. Eu sou um pecador, eu errei, mas eu pedi perdão, e Cristo me perdoou, e o seu sangue me purificou. Agora você pode ir. Quando Pedro falou para Jesus ter compaixão de si, quando Jesus falou que ia para a cruz, o que Jesus falou? Jesus não foi bonzinho não, Jesus falou, arreda Satanás, saia daqui. Então isso é usar a palavra de Deus para orar. Agora, isso é com relação ao inimigo. Com relação a Deus, você pode orar. Regozijai-vos sempre. Ó Senhor, tua palavra. Eu vou transformar isso em oração. O que é orar e ler? Orar e ler, muitas vezes você não sabe como orar. Aquela oração sua é sempre a mesma repetição. Ó Senhor, me abençoa aqui, me abençoa ali, me abençoa aqui, me abençoa ali. Não. Toda vez que você ler a palavra de Deus, você pode pegar o melhor versículo e transformar em oração. Por exemplo aqui, regozijai-vos sempre. Senhor, a Bíblia diz aqui, que é para eu me alegrar sempre, me regozijar sempre. Mas Senhor, tu sabes, eu estou passando por uma dificuldade muito grande, está difícil me regozijar. Mas eu creio no poder do Espírito, eu quero me regozijar sempre. Está vendo? Você pegou essa frase para transformar em oração. Valorize isso. Essa é uma tradição que foi passada para nós. Transformar a palavra em oração. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, te agradeço, Senhor, porque aconteceu isso e aquilo. Eu tinha pedido para não acontecer, mas aconteceu. Senhor, ainda assim eu te agradeço. Então agradece, Senhor, mesmo pelas coisas. Eu já contei para vocês a história. Eu estava indo para o aeroporto. Antes de ir para o aeroporto, daí vem um irmão pedir uma oração e era urgente, e se não orasse ele ia morrer, e já estava atrasado, estava voando para a Bolívia para dar a conferência lá, e daí a oração durou bastante tempo. Daí eu saí bem atrasado. Daí quando cheguei na Marginal em São Paulo, o que aconteceu? Começou a chover. E eu disse, não vou chegar em tempo. Daí furou um pneu ainda. De acordo com a minha... do jeito que eu era, né? Eu ia sair do carro e dar um pontapé no pneu. Que é isso? Furou agora o pneu, agora que eu não vou mais conseguir pegar o avião. Não, eu agradeci o Senhor. Senhor, obrigado que me atrasei não porque eu quis me atrasar, mas porque o irmão pediu oração com desespero, e eu me atrasei, Senhor. Obrigado porque pelo menos estou na Marginal. Obrigado pela essa chuva. E obrigado, Senhor, porque agora furou o pneu. Você vai agradecer a Deus por isso? A Bíblia fala, em tudo dai graças. Isso traz poder. Daí eu troquei o pneu, sem resmungar, sem reclamar, troquei o pneu com alegria, cantando e invocando o nome do Senhor. Quando cheguei no aeroporto, estacionei o carro, quando entrei no terminal, estava aberto ainda tudo. O que aconteceu? Por causa da chuva, todos os voos atrasaram. Estavam fazendo check-in ainda, porque muita gente atrasou. E eu consegui viajar. Mas tive uma experiência maravilhosa do Senhor, conectado com Deus. Senhor, eu quero dar graças em tudo, Senhor. Me ensina, Senhor. Eu te agradeço por esta situação pela qual eu estou passando. Eu te agradeço, Senhor. Me dá forças. Então o que é isso? Isso é orar e ler. É orar inspirado na palavra. Eu vou ser bem franco com vocês, irmãos.
A maioria das coisas que eu falei hoje à noite não era o que eu preparei, mas é que quando estou falando assim, o Senhor me tocou para falar isso. Vamos valorizar, irmãos, as tradições que nos foram ensinadas. Guardai as tradições, permanecei firmes. Não precisa pegar coisa de fora. Guardai as tradições que nos foram ensinadas. Traduzindo, vamos valorizar o que Deus nos deu na vida da igreja. O invocar do nome do Senhor. O que o irmão Dong nos ensinou por tantos anos, negar a vida da alma. Vamos valorizar isso. Isso vai ser a nossa salvação. Orar lendo a palavra, ou seja, transformar a Bíblia, os versículos em oração. Isso aqui é o verdadeiro orar e ler. Não é só gritar, proclamar, é transformar os versículos em oração. Vamos valorizar os nossos hinos. Cada hino nosso, você sabia, é um livro de oração? É uma oração. Pega um hino e ore aquele hino para Deus. Você vai sair no céu. Vai ser transferido para o céu. Cada hino é uma oração. Nossos hinos não são superficiais, não são só corinhos, para nós termos felicidade, coisa. Não, nossos hinos, especialmente os hinos do Inário Preto e os hinos recentes que foram escritos baseados no encargo atual, são verdadeiras orações. Jovens, adolescentes, aprendam. Aprendam também a marcar uma experiência, uma etapa, uma experiência talvez triste, uma fase da sua vida que você está passando por muita tribulação. Escolha um hino para se consolar e cante aquele hino, cante, e aquele hino vai estar marcado para o resto da sua vida. Toda vez que você cantar esse hino, você vai se lembrar da sua experiência, como Deus levou você a superar aquela experiência. E aquele hino é um hino que só você e Deus conhecem. É o hino que você e Deus vão cantar quando você estiver de pé lá no Monte Sião. Canta um hino que só eles sabem. O que fala aqui mais? Valorizem a vida da igreja. Valorizem os irmãos, as irmãs. Valorize o ministério que nós temos. Valorize o dom que Deus te deu e desenvolva esse dom para ser um ministério, para Deus poder te usar na vida da igreja. Não despreze, não se despreze, não se menospreze. Valorize o que o Deus deu para você. Você é útil. Você é importante, você é necessário, você é indispensável. Deus precisa de você. Valorizemos a vida da igreja. Logo, logo vamos estar reunidos de novo, presencialmente. Valorizem. Nesse meio tempo, valorizem as reuniões virtuais. Tem muita gente que não consegue se conectar, não tem um bom aparelho, não tem boa internet. Então, vamos valorizar esses irmãos e cuidar deles, visitá-los, pelo menos ligar para eles. WhatsApp eles têm. Mas não vamos só mandar mensagens texto, não. Vamos ligar, ouvir a voz deles, e que eles possam ouvir a sua voz. Tem a web, World Wide Web, a rede mundial, a rede da internet, com os fake news, que o inimigo usa para atacar a nossa mente. Vamos formar a nossa rede, a rede divina, a rede de vida, a rede do Espírito, para cuidar bem dos irmãos. Hoje existe uma rede tão forte que eu valorizo isso, agradeço ao Senhor, entre as irmãs, uma rede de irmãs para cuidar das irmãs, cuidar das mulheres, pessoas novas que estão entrando na vida da igreja. Vamos valorizar isso. Adolescentes, valorizem a geração santa. Não tem só mensagem durante a conferência de geração santa, mas os irmãos cuidam tão bem de vocês. Tem o Instagram, Geração Santa, com mensagem, valorizem isso. Jovens, valorizem as conferências de jovens, o Avança Jovem, valorize o Avança Jovem, se envolva, se entregue para a vida da igreja. Vamos valorizar a comportagem dinâmica que Deus nos deu. A comportagem é uma tradição no nosso meio.
Vamos permanecer firmes, guardar as tradições que nos foram ensinadas. É desde o tempo do irmão Dong sempre teve esse encargo. Graças ao Senhor, agora a comportagem é dinâmica. Esta semana, por 3 dias, irmãos, nós estamos na ordem de 9.500, 9.800 livros, com 300 colportores. 3 dias da semana, houve esse número alto. 9.500 a 9.800 livros por dia. 34 livros por colportor. Vamos valorizar, pessoas estão recebendo o Senhor, pessoas têm as suas vidas mudadas com oração na rua. Posso orar por você? Vamos valorizar isso. Valorize o JAV, o Jornal Árvore da Vida. É uma tradição já no nosso meio, o JAV. Carregar na nossa bolsa, qualquer lugar, vamos distribuir. Carregar os livros que nós temos da editora, carregar na nossa bolsa, fazer comportagem semidinâmica.